Olá, a paz do Senhor Jesus, amém? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Café com Bíblia. E você que é novo aqui no canal, eu me chamo Edvanda Araújo e seja bem-vindo, amém? Compartilha, comenta, dá um like, se inscreva no canal. Hoje vamos estar falando sobre algo muito importante. Algo muito importante que hoje nós estamos vendo, irmãos, acontecendo no meio de nós. Estava lendo aqui a palavra do Senhor e refleti, porque muitos não estão seguindo o que Jesus deixou para fazer. Sabe, quando Jesus, ele dá a missão aos 12 apóstolos dele para que viesse cumprir a missão que ele mandou, né? E eu vou estar aqui lendo para vocês, estar falando um pouquinho, amém? Aqui no livro de Mateus, capítulo 10, do versículo 5, né, até o 10. Eu vou estar lendo até o 10. Até o 10 para não ficar muito longo. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pega e vamos estar meditando junto, vamos estar lendo junto e entendendo junto, amém? Eu vou estar lendo aqui. Aqui diz assim: Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhe a seguinte ordem: não vão a lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem na cidade dos samaritanos. Pelo contrário, procure as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino dos céus está perto. Cure os leprosos e os doentes. Ressuscite os mortos e expulse os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deis sem cobrar. Não leve guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem não leve sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem direito de receber o que precisa para viver. O versículo qual me chama a atenção, a parte aqui diz: vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. E o que nós estamos vendo hoje é: muitas pessoas estão cobrando para pregar o Evangelho. Jesus, ele deixou bem claro para os seus discípulos, para que eles ali dessem sem cobrar, porque eles receberam sem ser cobrado. A palavra de Deus, a partir do momento que nós recebemos, nós não recebemos, nós não pagou. Então, por que nós queremos cobrar? E hoje nós estamos vendo isso acontecendo no meio de nós. Pessoas cobrando para pregar o Evangelho, fazendo a palavra de Deus de comércio. Só vai pregar se pagar 20, 30 mil reais, sabendo que Jesus, ele falou para seus discípulos: desta viagem não leve sacola. Jesus, ele falou: não leve guardado no cinto ouro nem prata. Sabe, você não levar dinheiro nenhum, você ir totalmente do jeito que você está, sem levar nada. Mas hoje as pessoas só querem pregar se for pagar um cachê bem alto. Meu Deus do céu. A palavra de Deus não está à venda. Nós não estamos à venda. Nós não podemos fazer isso com a palavra de Deus. Pregar o Evangelho por todo mundo. Jesus, ele não mandou nós cobrar para pregar. Nós não podemos fazer isso. Porque se nós fizermos isso, estamos fora da vontade de Deus. Estamos fazendo isso ao contrário da palavra de Deus. Porque Jesus, ele disse para que a gente dê de graça, porque de graça nós recebemos. Então, por que querer cobrar? Então, por que querer cobrar a palavra de Deus? Então, por que querer cobrar para pregar a palavra de Deus? Aleluia. Jesus, ele não se serve disso. Jesus, ele não aceita isso. Ele deixou bem claro. Ele deixou bem claro na sua palavra. E aqui, quando eu estava lendo esta palavra que diz que Jesus fala para seus discípulos: vocês receberam sem pagar, portanto, dê sem cobrar. Tem pessoas que cobram para levar uma cura para as pessoas. Pessoas usam objetos e ali vendem para aquelas pessoas comprarem para ser curada. Quem já viu isso? É um lenço ali consagrado, compra 10 reais vendendo água. Meu Deus.
céu. Jesus não deixou isso. Ele mandou para que a gente venha curar os enfermos, libertar aqueles que estão cativos. Quando ele disse curar os enfermos, ele não mandou pegar uma água, consagrar e sair vendendo 20, 30 reais. Não, ele não mandou eu fazer isso. Ele falou cura os enfermos. Nós não podemos querer usar o dom que Deus nos deu para que a gente venha fazer de comércio. Nós não podemos querer pegar o dom que Deus nos deu para usar para ganhar dinheiro, não. Se você for ver bem, lá em Atos, quando um homem chamado Simão, ele era bruxo, e ele vê ali Pedro, sabe, o apóstolo Pedro operando os milagres, ele queria comprar aquele dom, e Pedro disse que não podia. Eu vou estar lendo aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou estar aqui lendo para vocês, aqui em Atos, capítulo 8, do versículo 18. Olha, preste atenção. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: dê-me este poder também, para que quando eu impusser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Amém? Esse Simão, ele era um bruxo, né? Ele fazia feitiçarias. E só que ele, né, aceitou a Jesus ali e ele se batizou. Imagina que este homem, ele não teve mudança nenhuma. Aleluia. Que ele pediu para comprar aquele dom, porque ele via Pedro, né, ali realizando aqueles milagres, e ele queria comprar o dom do Espírito Santo, mas Pedro respondeu para ele: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. O dom de Deus não pode ser comprado. As pessoas usam o dom de Deus para ganhar dinheiro, e isso não é certo. Olha que Pedro diz para esse Simão: arrependa da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe esses maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Uma pessoa que faz isso ainda é prisioneira no pecado. Gente, isso é cobiça. A pessoa está amando mais o dinheiro do que a obra do Senhor. Querer somente, só vai pregar se cobrar, não. Está amando mais o dinheiro do que a Deus. Porque a palavra de Deus diz que não devemos amar dois senhores. Nem a Deus, também não podemos amar dois senhores. Amar a Deus e amar a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então nós temos que amar somente ao Senhor acima de todas as coisas. Como é que se não me pagar eu não vou pregar? Não. A palavra de Deus veio para mim de graça, então de graça eu vou dar para as pessoas. Aquelas pessoas que necessitam, aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e a palavra da verdade. Pregar o arrependimento, pregar o reino de Deus, não pregar, aleluia, coisas que vão amaciar o ego de pessoas, aleluia, revelações, aleluia, para receber, não. Deus, ele quer que nós pregamos a verdade, o arrependimento. Deus quer que nós pregamos renúncia, porque nós sabemos que é isso que salva as pessoas. Mas muitas pessoas estão cegas espiritualmente, que está caindo na lábia desses enganadores, aleluia, muitas pessoas na internet, aleluia, muitos enganadores na internet que pedem pix, aleluia, para dar uma revelação. Um dia quase caía nisso. Um homem, dizendo ele, né, que era pastor, e ele chegou ali, né, disse que para mim poder fazer um pix de 50 reais para ele, que ele tinha uma revelação para me entregar. Como? Quando algo vem de Deus, irmão, será que só vai me entregar aquela revelação se eu pagar? Não. Temos que ter cuidado. Se nós formos lá em João, do capítulo 10, aqui em João capítulo 10, Jesus, ele
fala sobre que ele é o verdadeiro pastor. O pastor dá a vida às suas ovelhas. Jesus diz aqui, ó, eu vou ler no versículo 11, Jesus fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são deles. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O verdadeiro pastor é Jesus. Mas esse daí só trabalha por dinheiro, para ganhar dinheiro. Aleluia. E o impressionante que nós formos ver aqui do capítulo 10, do versículo 10, que Jesus fala, o ladrão só veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Esse ladrão que Jesus fala aqui, irmãos, muitos acham assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Sim, o diabo ele mata, rouba e destrói. Mas aqui Jesus está falando desses enganadores que veio para roubar, tirar aquilo do que as pessoas têm, para matar espiritualmente as pessoas e destruir a vida delas completamente. Aleluia. Porque muitos seguem os falsos ensinamentos por causa desses falsos enganadores para ganhar dinheiro. Então temos que ter cuidado. Por isso que Jesus fala que para que a gente seja esperta como a serpente, aleluia, e simples como uma pomba. A serpente, ela é esperta porque ela tem uma visão e ela sente o cheiro dos lugares, ela sabe ali quando algo sabe está aproximando. A cobra, ela tem habilidades, ela tem habilidade como reconhecimento ali de indivíduos e locais. E a pomba, ela é simples, ela é humilde, ela é pura, ela é pacífica, ela é inocente. Então temos que estar, por isso que Jesus disse, eu envio você no meio de lobos, mas seja esperta como a serpente e prudente como a pomba. Então temos que ser como a pomba, ser inocente, né? A inocente, pura, mas também ser esperta. Porque quando diz que o ladrão veio para matar, roubar, destruir, são essas pessoas que tentam enganar outros, né? Mas creio que quando nós temos o discernimento, nós não somos enganados fácil, né? Jesus, ele é o nosso bom pastor. E nós sabemos que nós, como ovelha, conhecemos a voz do nosso mestre, né? E nós não somos enganados facilmente. Mas aqui é um alerta que Jesus deixou para nós ficar alerta. E também, nós não podemos também, né? Nossas oportunidades, nós também pregar o evangelho sem querer cobrar nada de ninguém. Mas sim, pregar com amor. Pregar com amor. Saber que Jesus, ele veio para todos. E a salvação ele quer dar para todos. Ele não escolhe quem, seja rico, pobre, negro, não importa. Não importa. Jesus, ele veio para dar salvação para todos. Mas basta você querer a salvação. Amém? Então fica com essa palavra. Eu agradeço em nome de Jesus.